Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem por aí. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos, eu venho sempre trazer todas as minhas dicas e opiniões sobre livros, filmes e séries. Vocês nos acompanham pelas plataformas de áudio, também pelo YouTube. E eu agradeço a todos que têm nos acompanhado. A presença de vocês é muito importante para a gente. E eu peço que vocês continuem com a gente. Tragam também suas dicas, suas opiniões e também que vocês compartilhem os nossos episódios com seus amigos. Isso nos ajuda na divulgação do conteúdo e também vai ser mais gente por aqui para a gente dar as nossas dicas, nossos pitacos, digamos assim. E é bom demais ter vocês por aqui. Bom, o seguinte, a gente está finalizando ainda nessa semana as nossas dicas e depois a gente volta em agosto nessa pausa que a gente tem sempre todo mês de julho. Mas antes de a gente dar essa pausa, a gente precisa falar de uma série que está voltando agora em julho em 3 partes. Nós vamos ter essa divisão que a Netflix agora está fazendo com algumas séries, principalmente as séries que têm essa maior audiência no canal, né, neles. E essa é uma série que termina nessa segunda temporada, dentro também de algumas polêmicas que envolvem o autor mesmo da história como um todo, mas eu acredito que tem outros detalhes que a série tem que realmente ocasionaram nessa finalização. Na minha opinião, pode ser até satisfatória. Vamos ver o que eles vão entregar. Dentro do trailer, eu acho que vai ser uma coisa bem bacana para a gente poder acompanhar. Então, a gente vai dar uma recapitulada rapidinha mesmo. Nem vai ser muito longo o nosso vídeo sobre uma série que ela é bem interessante de acompanhar e tem alguns pontos assim meio que sobrenaturais que é bem legal para quem gosta desse tipo de conteúdo. Então vamos fazer uma recapitulação rápida da primeira temporada de The Sandman, e disponível na Netflix, então você acompanha todos os episódios da primeira temporada por lá. E agora em julho, em 3 partes, a gente vai ver os episódios da segunda e última temporada. Bom, aqui em Sandman, a gente vê o Morpheus, que é, digamos ali, uma entidade que envolve os sonhos que as pessoas têm. Sonhos bons, sonhos ruins, ele é, digamos, aquela entidade que vai envolver o nosso sonhar. Não exatamente realização de sonhos, mas o nosso sonhar. Quando dormimos, as coisas que nós sonhamos, que tem a ver até mesmo com os nossos desejos, se a gente for pensar bem, por assim dizer, ou experiências que a gente tem durante a vida. E é uma entidade que acaba sendo aprisionada num feitiço de uma, digamos, um grupo de pessoas envolvidas ali numa seita, onde nessas questões da vida, onde temos que nascer, desenvolver, crescer e acabamos falecendo. Eles não concordam com isso, que a humanidade tinha que ter a sua, digamos, eternidade aqui na Terra. E numa tentativa de pegar a entidade chamada a Dona Morte, não é mesmo? Eles acabam aprisionando o Morpheus, que é o sonho, o nosso sonhar. E ele fica aprisionado por volta de 100 anos ali, nesse feitiço que essa seita acaba lhe fazendo. Mas, por uma, digamos, pequena ironia dos seres humanos, que nós somos bem falhos, por assim dizer, né? Ele acaba se libertando e precisa recuperar os seus pertences, né? O seu universo, e tentar consertar a bagunça que essa, digamos, seita acabou fazendo no nosso mundo, porque algumas pessoas ali dormiram e não acordaram mais. As pessoas ali ficaram eternamente dormindo ou não dormindo, né? A gente pode ver por assim também.
mas as pessoas continuavam morrendo normalmente, mas acabam, uma vez que a pessoa dormia, a pessoa continuava dormindo. Então, a gente acompanha nessa primeira temporada em 7 episódios sobre, acho que são 7 mesmo, são 7 episódios. A gente acompanha esses irmãos, digamos assim, que eles são uma família, tipo uma grande família, cheia das encrencas. E a gente descobre que, na verdade, essa ideia de aprisionar o Morpheus nada mais, nada menos tem a ver com uma dessas entidades irmãs do Morpheus que estava ali doidinha para pegar os pertences dele para si, mas que a gente acaba descobrindo que tem a ver com o desejo, que é uma das entidades irmãs ali do Morpheus. E nós vamos descobrindo essas outras entidades, como que funciona esse universo ali dessas unidades que estão ali e fazem parte da nossa vida. Então na verdade, uma série que a gente acompanha essa jornada do Morpheus, o que aconteceu com o mundo depois que ele foi aprisionado. Outras coisas também que envolvem a nossa jornada de vida. Como que acontece o nosso nascer, o nosso crescer, como acontece o nosso sonhar e o quão importantes são todos esses aspectos dentro da nossa rotina, até mesmo quando nós precisamos partir dessa vida. Então, é uma série que acompanha muito esses nossos questionamentos do como nós damos valor ao nosso sonhar, como nós damos valor a essa questão de vida e morte, com relação a destino, desejo, qual que é a nossa definição de céu e inferno. Então, durante toda a série, ela é uma série, na minha opinião, bastante filosófica também, porque envolve essas questões que tanto nos aprisionam e nos libertam, de certa forma. Dentro de todas as crenças que existem no nosso universo, de todas as nacionalidades. Então, aqui são coisas que envolvem o ser humano como um todo, mas que estão aqui, como é que a gente pode falar? A gente pode dizer que estão aqui personalizadas todas essas entidades, todos esses questionamentos, que a gente vê muito também algumas mudanças com relação aos quadrinhos originais. Claro, é uma adaptação. E adaptações a gente sabe que tem essas diferenças com relação ao quadrinho original. Então aqui a gente vê, por exemplo, o Constantine de uma outra forma. A gente vê aqui essa personalização de várias entidades aqui de forma diferente do que seria a que nós conhecemos na nossa rotina como um todo. Mas uma história que, na verdade, são contadas em diversas partes bem diferentes, mas dentro dessa mesma narrativa do Morpheus com esses artefatos que ele precisa procurar e ele acaba envolvendo-se com os seres humanos em situações bastante complexas, mas também que a gente vai vendo outras personalizações de outras entidades que acabam envolvendo um pouco da nossa história, um pouco da nossa rotina. Eu acho a primeira temporada muito bem construída, né? Eu cheguei a ver sobre um dos quadrinhos, né, que tem um pouco a ver com essa história. A gente já falou sobre ele aqui no canal, aliás, que tem uma edição especial que está sendo reeditada e republicada aqui no Brasil, naturalmente com essa publicação um pouco mais suspensa dentro do que aconteceu com o autor, o Neil Gaiman, e essa questão com os abusos ali que ele estava
Parece que tem umas acusações envolvendo essa questão de abuso e que depois disso muita gente acabou não continuando as histórias dele. Inclusive a série ótima sobre os deuses, ela acaba nessa temporada também, em forma de filme, o que atrapalha um pouco do desenvolvimento da história, uma vez que ela teria uma temporada bem completa. Mas o que a gente precisa pensar aqui, se a gente for analisar, é que essa é uma série muito bacana com a sua perspectiva inicial e que deixa também um pouco dessa dúvida na gente, porque existem questões aí com alguns autores que dá para dividir essa questão de o que o autor pensa, o que o autor faz da sua obra. Em The Sandman, quando a gente pega para analisar um pouco melhor dessa história, a gente pode até interpretar algumas coisas que não seriam tão bacanas assim, mas a obra em si, como série de streaming, ela é uma série que tem sim o seu destaque, foi um dos grandes destaques na época em que ela foi lançada. Igual eu digo, é algo bastante tranquilo de se acompanhar. Claro que existe uma problemática ali que do que você pensa que é céu e inferno, dessas questões mais individuais que todas nós temos. É até difícil a gente poder falar aqui sobre isso, porque, claro, cada um de nós tem a sua formação, cada um de nós tem é, algumas questões internas que vão gostar ou não dessa série, mas não tem como a gente não dizer que é uma série muito boa dentro das suas questões e que como a adaptação é uma série muito bem feita, muito redondinha. Eu nem acho que precisava de uma segunda temporada. Eu acho que tem-se também essa outra questão que a gente acaba levantando muito nas séries. Existem séries que você não precisa continuar a história. Existem séries que só uma temporada é o suficiente, não precisa de uma complementação. Aqui em Sandman, eu acho que essa segunda temporada, ela pode complementar algumas coisas da primeira, e eu realmente acho que 2 temporadas fica de bom tamanho. Existem coisas nos quadrinhos que eu acho que uma adaptação não seria tão bacana assim. E, enfim, essa é a minha opinião pessoal. Você pode gostar da obra do Neil Gaiman ou não, ainda mais dependendo dessas questões que acabam envolvendo o autor. Mas, eu repito, como obra do streaming, é uma obra bacana e vale muito a pena acompanhar. Se for, né, claro, o tipo de obra que você gosta. Se não, tá tudo bem, tá tudo certo, você pode passar reto e ir para uma outra série, tá? Tem muitas séries pra gente acompanhar aqui neste ano e eu quero saber as opiniões de vocês. Se vocês esperam alguma coisa dessa segunda temporada e última temporada, se vocês vão assistir ou se você prefere não assistir devido a essas polêmicas envolvendo Neil Gaiman e as acusações que ele está sofrendo. Eu acho que eu tenho as minhas opiniões com relação a essa série. Espero muito essa segunda temporada e para a gente ver sobre a história em si. Além de é um elenco super bem adaptado, um elenco maravilhoso, fotografia linda, incrível, vale a pena, na minha opinião, esse presente. Mas se você, eu falei, se você não gosta, tá? Beleza demais, tá? Essas são as nossas opiniões. É uma primeira temporada muito bem feita e vamos aguardar a segunda. E em agosto, assim que a série finalizar, a gente vem aqui trazer as opiniões sobre The Sandman e a sua segunda e última temporada.
independente do que acontece aí com o autor, né? A gente vai acompanhar e dar as nossas opiniões para vocês. Então é isso, gente. Eu não quero me alongar demais. É um assunto bem delicado. Eu confirmo para vocês isso, mas que é algo que tem na nossa cultura e, claro, essa série já faz parte da história da nossa cultura como um todo. Os quadrinhos já o fazem. Se você já leu os quadrinhos, você pode dizer nos comentários as suas opiniões. Se você viu a série na primeira temporada também, você pode dizer as suas opiniões. E também se você não gosta da série também, você não gosta dos quadrinhos e você acha que eles têm a ver com a própria personalidade do autor, também você pode dizer nos comentários com muito respeito. Claro, aqui a gente está apenas dando as nossas opiniões. Não tem nada que ninguém está levantando nenhum tipo de bandeira, mas que a gente também tem que respeitar a todos que estão aqui e também cada um tem a sua opinião pessoal sobre todos os assuntos. Então é isso. Muito obrigada a todos que têm nos acompanhado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Desculpe a minha voz, mas tá mais tarde da noite. Eu tive que baixar ela aqui para poder dar as nossas opiniões para vocês. E no domingo, no nosso último episódio, antes da nossa parada de julho, a gente vai falar sobre essa terceira e polêmica temporada de Round 6, tá? Um grande abraço, que Deus nos abençoe a cada um de vocês e é isso. Nos vemos então agora em agosto, nas nossas novas séries aí que vão lançar e tem muita coisa ainda pra gente acompanhar esse ano. Aliás, nós faremos a cobertura de Stranger Things. Pode aguardar aí que dezembro, mesmo com a nossa parada, a gente vai fazer aí pontualmente as nossas